do Varal Celeste. O vídeo de hoje é para falar do empate diante da Universidade Católica pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores de 2026. Vamos lá? Antes, peço a vocês que deixem o like, se inscrevam no canal ativando o sininho de todas as notificações e compartilhem com seus amigos e seguidores em todas as suas redes sociais. Em uma partida bem esquisita, né? Cruzeiro voltou com o empate do Chile e o time que entrou em campo foi o seguinte: Otávio, Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaique, Lucas Romero, Gerson, Christian e Matheus Pereira, Arroio e Caio Jorge. Entraram no decorrer do jogo Kaique, Kenji e João Marcelo. Teve gol? Não, porque foi 0 a 0, né? Teve Arroio expulso. Deu um pisão no jogador da Universidade Católica e foi expulso. E é isso, né? Matheus Pereira e Ney Gerson tomaram cartão amarelo, ou seja, esses dois estão aptos para o jogo contra o Boca Juniors. O desfalque será Kenny Arroio. É assim, voltar com a vitória não deu, né? Infelizmente não deu. Eu nem acho um jogo muito ruim, não. Viu? Dadas as condições e tal, choveu em Santiago, né? Gramado sintético. Eu acho que o Cruzeiro fez até um jogo decente. Tanto quanto teve 11 contra 11 e tanto quanto, né, no momento em que perdeu o Arroio. Né? Em determinado momento, quando perdeu o Arroio, quando estava conseguindo até trocar, né, girar a bola e tudo mais. Mas infelizmente não deu. É mais um jogo que eu tenho que vir aqui falar de arbitragem. Eu não vou falar de postura de jogador, gente. Ah, os jogadores também não ajudam. O árbitro não se ajuda, gente. Me ajuda aí, vai, numa boa. O Gianni fez uma falta no Gerson com 13 minutos. Tomou amarelo, viu? Achei que não tinha tomado. O João do Diário Celeste que me chamou a atenção que tinha tomado amarelo. O Gianni tomou amarelo. Por um pisão. Você sabe qual foi o motivo da expulsão do Arroio? Um pisão. Olha que curioso. A mesma falta, o mesmo pisão. De cima para baixo, a mesma coisa. O Gianni tomou amarelo. O Arroio foi expulso. Porque o Bandeirinha falou que... gente, o árbitro confiou no Bandeirinha. O VAR não chamou. O VAR tinha que ter chamado. Não é uma pegada para cima do tornozelo. Se eu não me engano, foi o Aranda. Se não for, vai aparecer aqui o nome correto do jogador do Boca. Camisa 36, se eu não me engano. Do Boca Juniors. Porque assim, na terça-feira eu assisti um pedaço inicial do jogo Barcelona de Guayaquil contra o Boca Juniors. Antes de começar ali o jogo do Santos, ali 9h30 e tal, assisti uma meia hora inicial ali do jogo. O Aranda dá uma pegada na canela do jogador do Barcelona de Guayaquil. Ele não é expulso. O VAR não chama para expulsar. Uma entrada extremamente temerária, como diria Paulo César de Oliveira. Uma entrada acima da força proporcional. Ele não é expulso. O Arroio deu um pisão que era para amarelo. Aquilo ali é para amarelo. A mesma falta. Você sabe qual falta que dá para comparar? De um jogador nosso que tomou amarelo. E um amarelo justo. O Romero. Romero também deu um pisão. E tomou amarelo. É a mesma falta. E o Arroio foi expulso. E aí atrapalha o jogo. Né? O Arroio, inclusive, que teve talvez a melhor finalização nossa, né? No final do primeiro tempo ali, ele chuta e assim, por um pouquinho o goleiro quase não entrega, né? Coisinha pouquinho assim, sabe? Deu uma sorte muito grande que em vez dele entrar para espalmar a bola, ele tenta dar o soco. A bola desvia e desce. Eu te falo que se ela pega mais ou menos aqui no goleiro, ela ia para baixo. Ela ia indo para baixo, eu acho que ela não teria tomado aquela direção, né? Que vira uma defesa firme do goleiro. Né, da Católica, mas se ela pega mais ou menos aqui assim, ó, nesse lugar aqui, era muito provável que ela talvez bateria aqui, bateria no chão, não escorregaria pelo corpo dele, bateria no chão e entraria.
Então, assim, ficou muito perto, né? A Católica até teve suas oportunidades, mas assim, foi um jogo muito ruim assim, do lado da Católica, principalmente que eles tiveram um a mais, né? Durante boa parte do segundo tempo e não conseguiram criar tanto. Foi aquela coisa, né? Bola para área, bola para área, bola para área. Eles tiveram um lance de talvez assim mais criação, que foi o Valência carregando a bola, achando o passe e o Otávio fazendo uma senhora defesa. O Otávio fez 3 boas defesas, né? Uma nesse lance, uma no lance que acho que é o Montes empurra o Kaique e tenta o cruzamento, o Otávio intercepta esse cruzamento. Mesmo levantando a mão, acho que o Otávio não deveria ter levantado a mão, que é a mão inclusive que ele intercepta o cruzamento. E o terceiro foi num chute do Gianni. Até uma intervenção saindo de soco, mas eu tava até esquecendo dela. A terceira foi um chute do Gianni, né? Não foi muito forte não, mas na condição que tava o gramado e tal, na condição de terreno, eu acho que foi uma boa intervenção necessária. Não à toa foi o melhor da partida, foi o melhor do Cruzeiro na partida, foi o melhor em campo de modo geral, né? Intervenções bem pontuais, saindo do gol, né? Tirando a bola, cruzamento, trazendo ela firme, não tendo medo de sair, não tendo medo de antecipar. Partida de manual do Otávio, assim, sabe? Tem que ser bem elogiado, uma coisinha aqui e ali para corrigir, né? Igual teve uma saída que ele dá só uma raspada na bola, aquilo ali tem que tomar um cuidado. E tem a questão do soco na bola. No primeiro tempo ele até pede desculpa. Ele soca a bola para frente da área. Só que não tinha ninguém na frente da área. Tinha só o jogador da Católica. Isso é um problema. No segundo tempo, essa intervenção que eu falei que ele sai de soco, até ali tinha jogador do Cruzeiro. Aí beleza. Você consegue direcionar ela e tudo mais. Mas agora, quando não tem jogador do seu time na frente da área, você não pode socar ela para frente da área. Você tem que dar um jeito de socar ela para outro lugar, né? Mas isso aí são coisas a serem corrigidas. Acho que tem essa margem para acertar as coisas, crescer e aí ter uma evolução minimamente decente aí na sua carreira. Mas infelizmente o astro do jogo foi o árbitro. E o árbitro atrapalha muito o Cruzeiro, né? Atrapalha o jogo, né? O árbitro amarela o Kaique, amarela o Romero e ele amarela o Kaique cedo no jogo. Primeira oportunidade que ele tem de amarelar o Kaique, ele amarelou. O Cuevas pegou o Gerson e ele nem deu cartão. Assim, uma pegada firme no Gerson e ele nem deu cartão. A primeira que ele teve de amarelar o Kaique, ele amarelou. Ou seja, amarelou um marcador muito bom do Cruzeiro. E aí gera dificuldade. Só acho que o Montes não conseguiu se criar ali e o Kaique conseguiu se resolver bem mesmo amarelado. Amarelo Romero. E o Romero mereceu amarelo, não vou ficar aqui discutindo isso. Mas assim, eu acho um absurdo a expulsão do Arroio. O amarelo pro Arroio estava bem posto. Porque era lance para amarelo. Porque é a mesma falta do Gianni e é a mesma falta do Romero. Se foi amarelo nos dois, tinha que ter sido amarelo no Arroio. Mas tava a cara que o árbitro ia atrapalhar o jogo. Tava a cara, infelizmente. A arbitragem da Conmebol. E sim, a arbitragem da Conmebol é muito ruim. Nos jogos, eu tenho assistido a alguns jogos dos brasileiros. Nos jogos dos brasileiros, eu tenho achado ela especialmente pior. Além dela já ser muito ruim por natureza, igual citei o lance aqui do Barcelona Guayaquil e do Boca Juniors, além da arbitragem ser muito ruim por natureza, nos jogos dos brasileiros eu tenho achado ela um pouco pior do que o natural. Então isso preocupa. Então assim, muito esquisito, sabe? Muito esquisito. Mas vamos ver o que o Cruzeiro consegue arrumar. Que é aquela, perdeu para a Católica aqui. Não poderia ter perdido aqui. O problema foi perder aqui no Mineirão. O problema foi perder aqui. Porque se ganha não tava tendo essa discussão. O Cruzeiro teria 10 pontos agora e a gente estaria falando aí de, sei lá, buscar um empate para trazer essa decisão de ficar em primeiro contra o Barcelona de Guayaquil aqui. Ou até mesmo, independente do resultado que desse lá, terminar em primeiro com
com a decisão aqui diante do Barcelona de Guayaquil. Agora não tem isso, né? Porque é a Católica pega o Barcelona de Guayaquil em casa e sai para enfrentar o Boca, né? E a gente pega o Boca fora e volta para enfrentar o Barcelona. Então sim, vai ter que torcer, vai ter que trazer pontos lá da Argentina e vai ter que torcer aí para conseguir vitória diante do Barcelona e torcer para o Boca tirar pontos da Católica e consequentemente nós conseguirmos aí classificar de maneira melhor posicionada, né? Ou seja, o primeiro lugar do grupo. Bem complicado, bem complicado. O Cruzeiro conseguiu, por meio de um resultado muito ruim em casa, se complicar um pouquinho, coisa que não precisava. Obviamente, conta aí com a ajuda da arbitragem para complicar muita coisa, né? Para aumentar ainda o teor da complicação que já se encontra na competição. Bom, pessoal, no mais, tudo que eu tinha para falar eu falei. Cruzeiro volta com empate lá do Chile. Apesar de todos os pesares, o Cruzeiro voltou com um pontinho. Não é tão interessante se você for pensar pela questão de tabela. Se for olhar o contexto do jogo, se torna interessante porque o Cruzeiro teve muito próximo de perder a partida. O próximo jogo é diante do Bahia pelo Campeonato Brasileiro, lá na Fonte Nova. Vamos ver o que o Cruzeiro arruma aí se eu não me engano, no sábado, no sabadão. E vamos ver quais são os caminhos que o Cruzeiro vai arrumar para tentar ganhar pontos aí, voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. No mais, tudo que eu tinha para falar eu falei. Um grande abraço a todas e todos. Espero que vocês fiquem bem. Até o próximo vídeo. Valeu!